deveria recuar, e isso certamente ajudaria a nossa economia. Mas a taxa Selic é a taxa básica, né? Se a gente for olhar a taxa Selic, que hoje está por volta de 13%, e os juros cobrados pelos bancos, tanto para o consumidor quanto para as empresas, os juros dos bancos são bem maiores. Ainda assim, faz diferença quando se reduz meio ponto percentual na taxa Selic? Sim, faz redução. Não só na parte psicológica, mas na dívida e em todas as taxas referenciais. Eu sei que na prática, a gente fala, 13% Selic, o consumo... A pessoa jurídica está pagando 30%. 40%. A física está pagando 50%, 60%. Se for cartão de crédito, é mais de 100% ao ano. Então, mas faz diferença, e porque gera uma série de decisões em cadeia na economia brasileira. Ok, já que entramos no setor público aqui, então saímos um pouco do setor privado, das empresas, dos empregos. O senhor ontem publicou um artigo no jornal O Globo falando dos vereadores. O senhor acha que o vereador tem que ser voluntário, um trabalho voluntário, a pessoa não precisa receber para ser vereador? Olha só. Mário, nós temos hoje quase 10 milhões de brasileiros que fazem trabalho voluntário. Por exemplo, eu sou presidente da Federação das Indústrias, é um trabalho voluntário, eu não ganho nada com isso. E me dedico aí 8, 10, 12 horas de trabalho. Eu sou diretor regional do SESI, tomo conta de mais de 1.000 pessoas, também não ganho nada, eu sou voluntário. Eu tenho 32 funções na minha vida que eu sou voluntário, não recebo nada, zero. E tem 10 milhões de pessoas no Brasil que fazem isso. Quando você olha a função de um vereador, que a maioria esmagadora só trabalha 2 sessões por semana, ou até menos, 2 horas, ele deveria ser voluntário. Porque hoje as câmaras municipais no Brasil geram um gasto de 6,7 bilhões de reais. 6,7 bilhões. Ou seja, um vereador gasta em média 120 mil por ano no Brasil. Aqui na Grande Vitória gasta quase 1.300.000 um vereador. Quer dizer, a despesa da Câmara é dividida pelo número de vereadores, quase 1.300.000 por ano. Eu acredito que pelo trabalho que os vereadores fazem, nós devíamos reduzir o custo das câmaras municipais para que essa redução de gastos da prefeitura pudesse ser direcionado para investimentos voltados para a própria comunidade. A população tem um bem público muito maior. Sim. Se esse dinheiro aplicado aí fosse diretamente em outros serviços públicos. Eu acho até inclusive o seguinte, Mário, a maioria dos vereadores continuaria se candidatando para ser vereador, que é uma honra representar a sua cidade. O senhor acha isso mesmo, presidente? Eu acho. Se fosse voluntário, o senhor acha que a maioria dos vereadores que está aqui continuaria se candidando? Aqueles que só estão indo pelo dinheiro, então desistam, que dê espaço para outros irem. E o senhor acha que haveria candidatos, é claro, aí para Claro. Eu sou capaz de dizer que se não tivesse remuneração, nós continuaríamos com um número grande ainda de pessoas, talvez representativas da sociedade, também estariam se candidatando. Que, na minha opinião, é uma honra poder representar a sua cidade numa Câmara Municipal. Então, muitas pessoas continuariam trabalhando com voluntários. O líder comunitário não é de graça? O líder religioso também não trabalha sem remuneração? Então, acredito que o vereador podia ser sem remuneração também. Ok, vou agradecer então a participação aqui do presidente da FINDES. Ele disse que trabalha voluntariamente como presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Defende também que os vereadores deveriam trabalhar voluntariamente, sem receber nada para isso. Mas principalmente o que eu vou destacar dessa entrevista foi a primeira palavra aqui do presidente da FINDES. Primeiro semestre de 2009, né, presidente, vai ser um ano difícil aqui para a economia e também vai ser um ano difícil para a manutenção e para a geração de empregos. Presidente, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia, viu? Eu que agradeço. A seguir, mais um acidente com arma de fogo. O senhor ontem publicou um artigo no jornal O Globo falando dos vereadores. O senhor acha que o vereador tem que ser voluntário, um trabalho voluntário, a pessoa não precisa receber para ser vereador? Olha só, Mário, nós temos hoje quase 10 milhões de brasileiros que fazem trabalho voluntário. Por exemplo, eu sou presidente da Federação das Indústrias, é um trabalho voluntário, eu não ganho nada com isso. E me dedico aí 8, 10, 12 horas de trabalho. Eu sou diretor regional do SESI, tomo conta de mais de 1.000 pessoas, também não ganho nada, eu sou voluntário. Eu tenho 32 funções na minha vida que eu sou voluntário, não recebo nada, zero. E tem 10 milhões de pessoas no Brasil que fazem isso. Quando você olha a função de um vereador, que a maioria esmagadora só trabalha 2 sessões por semana, ou até menos, 2 horas, ele deveria ser voluntário. Porque hoje as câmaras municipais no Brasil geram um gasto de 6,7 bilhões de reais. 6,7 bilhões. Ou seja, um vereador
gasta em média 120 mil por ano no Brasil. Aqui na Grande Vitória gasta quase 1.300.000 um vereador. Quer dizer, a despesas da Câmara é dividida pelo número de vereadores, quase 1.300.000 por ano. Eu acredito que pelo trabalho que os vereadores fazem, nós devíamos reduzir o custo das câmaras municipais para que essa redução de gastos da prefeitura pudesse ser direcionado para investimentos voltados para a própria comunidade. A população ia ter um bem público muito maior. Sim. Se esse dinheiro aplicado aí fosse diretamente em outros serviços públicos. Eu acho até inclusive o seguinte, Mário. A maioria dos vereadores continuaria se candidatando para ser vereador, que é uma honra representar a sua cidade. Você acha isso mesmo, presidente? Eu acho. Se fosse voluntário, você acha que a maioria dos vereadores que está aqui continuaria se candidando? Aqueles que só estão indo pelo dinheiro, então desistam, que dê espaço para outros irem. E você acha que haveria candidatos, é claro, aí para Claro. Eu sou capaz de dizer que se não tivesse remuneração, nós continuaríamos com um número grande ainda de pessoas, talvez representativas da sociedade, também estariam se candidatando. Que, na minha opinião, é uma honra poder representar a sua cidade numa Câmara Municipal. Então, muitas pessoas continuariam trabalhando com voluntários. O líder comunitário não é de graça? O líder religioso também não trabalha sem remuneração? Então, acredito que o vereador podia ser sem remuneração também. Ok, vou agradecer então a participação aqui do presidente da FINDES. Ele disse que trabalha voluntariamente como presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Defende também que os vereadores deveriam trabalhar voluntariamente, sem receber nada para isso. Mas principalmente o que eu vou destacar dessa entrevista foi a primeira palavra aqui do presidente da FINDES. Primeiro semestre de 2009, né, presidente, vai ser um ano difícil aqui para a economia e também vai ser um ano difícil para a manutenção e para a geração de empregos. Presidente, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia. Viu? Eu que agradeço.